Fala pessoal, Rodrigo Barbalho na área, vamos dar sequência a mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo vai ser um compilado das coisas que a gente já viu até agora e finalmente vamos fazer um programa simples aqui de uma peça no torno CNC. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Galera, aqui já tem um esboço do que vai ser as peças que vocês irão fazer, tá? Ao longo da vida de vocês num torno CNC. A única diferença é que vocês não vão receber a peça aqui com esse símbolozinho, né? Que lembra que eu falei para vocês? Esse cara vai estar presente em todas as suas peças, só que virtualmente. Você vai ter que definir esse cara. Então, esse carinha significa o quê? Origem. Significa que ele é o seu G54. Lembra que você vai programar X e Z. Então significa que esse cara é o seu X0 e o seu Z0. Então, se você não viu o vídeo de estruturação no programa CNC, veja, porque aqui eu quero ir para os finalmente. Eu quero explicar para vocês esses carinhas aqui, né? G0 e G1, e eu quero de fato fazer um programa, né? Sem deixar ele muito extenso. Então, veja principalmente o vídeo ali da estruturação de um programa de torno CNC, tá? Mas vamos lá. Quando a gente vai falar de um programa, pessoal, ainda mais da forma que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não vou usar nenhum ciclo, eu não vou usar nenhuma estrutura mirabolante. Eu vou usar apenas G0 e G1. E eu poderia fazer uma aula à parte do que são esses caras, mas vamos lá, para ficar bem dinâmico. G0 é o avanço mais rápido que a máquina vai suportar. Então, pensa ali no Usain Bolt correndo 100 metros. O avanço ali é a velocidade máxima que ele vai conseguir naquele espaço. Então, para o CNC, G0 significa avanço rápido. Não interessa se você vai colocar algum número ou não. Ele vai colocar o avanço mais rápido que a sua máquina tem. Já o G1, ele é um avanço programado. Então, se você quer se deslocar do ponto A ao ponto B numa velocidade de corte uniforme, que você vá conseguir cortar a sua peça, você vai ter que programar esse avanço. Então, você vai usar o G1. Se você tentar usinar com o G0, é 99% de certeza que você vai quebrar a sua ferramenta. Então, fica a dica aí também para você. Se você não entende nada de parâmetros, o que são, tem um videozinho aqui já explicando também. Então, pessoal, tecnicamente falando, esses caras eles significam G0, interpolação linear com avanço rápido, e G1, interpolação linear com avanço programado. Traduzindo, G0, rapidão, G1, você escolhe a velocidade, é o avanço programado. Então vamos lá, para não enrolar mais. Vou começar um programa. O que eu preciso ter? Eu vou chamar o programa. Então eu vou colocar ali no programa O0001 até 9.999. Abre um parênteses que não é obrigatório e você coloca um nome. Esse nome é só para te situar no programa. Futuramente, daqui a 3 meses eu quero usinar essa peça. Coloca um nome para você conseguir encontrar esse programa novamente. Estrutura de cabeçalho. Já expliquei isso daqui, mas essa linha é obrigatória? Não, não é uma linha obrigatória. Aqui basicamente eu estou dizendo que eu estou trabalhando com o plano X e Z, eu estou trabalhando em coordenadas em milímetro, eu estou cancelando compensação de corte, que eu ainda não falei sobre esse assunto, eu estou trabalhando em coordenadas absolutas, que a gente já sabe o que é isso, coordenada absoluta eu tenho um ponto fixo, então se eu estou dizendo que aqui é x0 e z0, esses caras, eles são fixos, eles não vão sair daí. Qualquer lugar que eu queira ir na minha peça, eles vão estar amarrados com esse x0 e esse z0. E o G95 significa milímetro por rotação. Então, quando a minha placa der uma volta completa, a ferramenta vai deslocar o avanço que eu programar. E esse N aqui, basicamente, é o identificador da linha. É só, por enquanto, ele não tem uma função palpável. É só identificar a posição da linha. Ele está no N10. Poderia ser N1, N2, N3, N4, por aí vai. Eu vou espaçar essas linhas aqui de 10 em 10. Então, a próxima linha, N20. Quem que é N20? Ela é a nossa origem. Eu estou falando aqui que eu estou com uma origem aqui na face da peça. Então, precisa colocar essa observação, esse comentário? Não, isso daqui é só para situar aqui para a gente que, cara, o seu G54 ele está na face da peça. Depois, eu venho aqui para
Ponto de troca, então esse cara ele pode mudar dependendo de máquina para máquina, tá? Isso daqui na verdade você escolhe. O que importa é não colocar um ponto de troca onde seja perigoso a troca da ferramenta em cima da peça, porque lembra que a sua torre ela vai girar e ela não pode girar correndo o risco de bater na sua peça, então ela tem que estar afastada. Então nesse caso aqui, a ferramenta está vindo mais ou menos para esse ponto aqui, ó, 150 milímetros em X, 150 milímetros em Z. Se eu estou no ponto de troca, o que eu vou fazer nesse ponto? Eu vou trocar. Então eu vou chamar a minha ferramenta T0101, T0202, T0303 e por aí vai, pessoal. Até, sei lá, se a sua torre tiver 50 posições, você vai chamar T5050. Então, eu não vou entrar muito nesse mérito agora. De novo, eu quero ir para os finalmente, explicar o programa. Então, entenda a grosso modo que a chamada de ferramenta vai ser T01. Esse 01 é a posição da torre na ferramenta. Perdão, a posição da ferramenta na torre. E esse outro 01, no nosso caso aqui, o 03, né? Então, esse 03 é a posição da ferramenta 3. Ela está na posição 3 da torre. Esse outro 03 é onde ela vai buscar as informações de preset, tá? Então, isso daí é papo para outra aula. Entenda por enquanto que vou chamar a ferramenta 0101, 0202, 0303, 1010, 1111, por aí vai. Lembrando que a gente está abordando programação ISO mais voltado para Fanuc. Então, se você for lá num Siemens da vida, você vai ver diferente. Você vai ver T0201, T0301, T0401 e por aí vai. Ah, Rodrigo, mas como é que eu vou saber? Cara, é muito simples. Isso daí você pegando o manual, você analisando o programa lá de um programador antigo na sua máquina, você vai ver como ele faz a chamada de ferramentas. Então aqui eu estou tentando simplificar, tá? Chamei a ferramenta, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um parâmetro de corte. E olha que legal, pessoal. A gente já viu aqui a aula de parâmetro. G96, ela vai fazer um cálculo para nós. Então lembra lá do cálculo de RPM, que basicamente vai ser VC vezes 318 dividido pelo diâmetro. Então, cada diâmetro da peça ela vai ter que, se for diminuindo, ela vai aumentar a rotação, e se for aumentando, que não vai fazer tanto sentido, mas se ela for aumentando o diâmetro, ela vai diminuindo a rotação. Então, quem que vai fazer isso? A máquina. G96 é velocidade de corte constante. E qual que vai ser a velocidade de corte constante? 200. Aí eu vou travar uma rotação para ela não ir para o infinito, porque nenhuma máquina tem rotação infinita. Como que eu travo? Eu vou travar com G92. Então, G92 ela vai travar numa velocidade. Qual velocidade? 2.800. Nesse caso, está 2.800. Lembrando que eu vou simular aqui um programa de acabamento. Então, só vou dar acabamento nessa peça. E por último aqui, M3. Esse M3 ele vai dizer o sentido de giro da torre. M3, sentido horário. E se fosse sentido anti-horário, seria M4. No caso, ó, como a nossa ferramenta aqui, ó, ela está simulando uma torre dianteira, eu vou trabalhar aqui com M3, beleza? Então, se fosse a ferramenta nesse ponto aqui, ó, claro que eu posso trabalhar com ferramenta de ponta cabeça, cara, dá para complicar um pouquinho mais, mas eu quero simplificar. Então, torre dianteira M3, torre traseira M4. Depois dá para a gente complicar um pouquinho mais, mas eu quero trazer o simples. Liguei a rotação, agora eu vou fazer o quê? Eu estou com a ferramenta afastado da peça. Eu preciso agora aproximar a ferramenta da peça. Então, como eu não vou usinar ainda, eu vou em G0. Então, eu vou pegar o avanço mais rapidão e faço isso aí, ó, nessa simulaçãozinha que eu fiz aí. Ó. Eu vou ir no avanço mais rápido da máquina para X42 e Z0. Por quê? Porque eu vou dar um acabamento na face, depois eu vou voltar e vou usinando aqui, ó, com essas letrinhas que estão aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C e por aí vai. Então, como eu vou facear, eu coloco a ferramenta no Z0. Pô, Rodrigo, mas a ferramenta ela pode encostar na peça? Z0 vai encostar na peça? Dependendo do ponto de X, encostaria. Mas olha só,
A peça ela tem 40. Eu deixei pouco de sobremetal. No máximo ali eu deixaria 1 milímetro de sobremetal. Então, 42 ela não encosta. Por isso que eu fui em G0, certo? Eu não posso encostar a ferramenta no avanço rápido. E esse M8 aqui, ó, ele liga a refrigeração. Então, aproximou, ligou a refrigeração, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso ir até o centro da minha peça. Aqui que dá uma confusão, tá? Pessoal, lembrem-se que a gente programa em diâmetro, tá? Por isso que eu vim aqui, ó, para o X de 42. Perceba aqui, ó, não é para confundir. Ah, Rodrigo, mas a ferramenta tá aqui, ó. Se aqui é X0 e a peça tem 40 daqui até aqui, então desse ponto até esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui seria metade. Não, você programa diâmetro. Deixa que o torno faz essas compensações aí que você está pensando. Programa da forma simples. Então, se eu quero vir para esse ponto A aqui, qual que é o ponto? X0. Acabou. Seria simples assim. Só que vocês vão ter que lembrar que todas as ferramentas elas têm um raiozinho de ponta. Esse raio, pessoal, o que significa? O que vai acontecer com ele? Eu estou especificando aqui, ó, que nós estamos com uma ferramenta com raio de 0,4. Então, quando a ferramenta for chegar no X0, quem que vai chegar no X0? Vai ser o raio da ferramenta, ó, esse ponto aqui, ó. Então, o que vai acontecer? A grosso modo, a ferramenta ela não vai passar do centro e vai ficar aquela marquinha, aquela rebarbinha na face da peça. Então, o que a gente faz? A gente passa um pouco. Pô, Rodrigo, mas quanto pouco eu passo? Via de regra, a gente sempre vai dobrar o valor do raio. Então, se eu tenho um raio de 0,4, quanto que eu passo? O dobro de 0,4, 0,8. Então, agora, olha só. Eu chamo G1, que é um avanço programado, x menos 0,8. Por que menos? Porque x0 está aqui nesse ponto, menos 0,8 é porque passou do zero. Então é como se eu estivesse indo lá para o outro lado da peça. E permanece no Z0, tá? Ó, permanece no Z0, não muda. E um avanço que eu preciso especificar. Como é o primeiro G1 que eu estou utilizando, eu vou colocar um avanço aqui, ó. Pessoal, existe um fatorzinho chamado funções modais e não modais. Então, se você perguntar, pô, Rodrigo, precisa repetir o Z0 aqui, ó? Não, não precisa. Mas eu vou fazer de uma forma simples, mas que fique fácil de vocês entenderem. Então, eu não vou omitir nada nesse programa agora. Eu não vou fazer a simplificação do programa. Eu vou colocar tudo aqui para vocês visualizarem o que eu estou fazendo. Então, ó, dando sequência. G0, por quê? Porque agora eu não vou mais encostar na peça. Eu faceei e o acabamento da face já está bonito, já está espelhado. Imaginando que eu fiz um acabamento bom, né? Agora eu não quero voltar usinando. Então, olha só. X de 40 e Z de 1. Olha que bacana isso daqui, ó. X de 40. Por que X de 40? Porque eu já estou pensando no acabamento aqui, ó. Eu não vou ter que vir para esse X de 40 aqui, ó. Eu vou ter que vir. Então, eu estou afastando para um diâmetro que eu vou ter que usinar e afastando 1 milímetro em Z. Como eu estou movimentando, ó, X e Z, reparem, ó, o último X foi 0,8. Eu vim para 40. Movimentou o X? Sim. Eu estava no Z0. Movimentou para Z de 1. Movimentou o Z? Sim. Então, como eu movimentei os dois eixos ao mesmo tempo, o que acontece? Exatamente o que eu simulei aqui, ó. Uma linha em ângulo. E boa. Está encostando na peça? Não. Então, G0. Agora, pessoal, agora entra de fato a programação. E, galera, é ver o desenho. Olha só. Quanto que tem do ponto B para o ponto C? Eu tenho 10 milímetros. Então, quanto que eu tenho que jogar a ferramenta para dentro da peça? Cara, 10 milímetros. Então, na linha 100, o que vai ter que ter? O X vai permanecer 40 e o Z vai para menos 10. Pô, Rodrigo, cadê o avanço? O avanço eu já programei lá em cima. Ó. Então, toda vez que tiver G1, ele vai seguir no mesmo avanço, tá? Isso eu não vou ficar repetindo. Eu vou ser redundante nas coordenadas, mas o avanço, entenda que se eu quiser uma mudança num ponto específico, eu poderia colocar aqui, ó, F de ponto 1, por exemplo. Ó, ponto 1. Beleza. Mas eu quero manter 0,15 para todos. Legal.
Agora, qual que é a próxima coordenada? Galera, olha só, movimentei o Z, vim para o ponto C aqui, ó. Agora eu quero ir para o ponto D. Eu vou movimentar o Z? Não. Então o Z vai permanecer no menos 10. E o X? O X vai para 50. Então perceba, X 50, Z menos 10. Show, sucesso. Agora a letrinha E. Letrinha E. Olha só, hein? Lembra que nós estamos trabalhando com coordenada absoluta. Então, ó, coordenadas fixas, a origem está aqui. Daqui para cá, do A para o C, em relação ao comprimento, são 10 milímetros. Do A para o E, então eu tenho 10 mais 10. Então, 10 mais 10 eu tenho 20. Se você viu lá os primeiros vídeos aqui no canal, você vai ver que, cara, é a mesma coisa que a gente viu lá nos exercícios de plano cartesiano. A mesma coisa. Então, o X ele permanece em 50 e Z vai para menos 20. É isso. Agora, o F. O F vai ter que ter uma interpretação aqui, tá? Porque pode ser que você fale, pô, Rodrigo, não tem a coordenada aqui, ó, nem de diâmetro, nem de comprimento. Mas tem. Tem aqui, ó. Você tem um ângulo, um chanfro de 10 por 45. E, de novo, se você viu aquelas aulas, você vai lembrar que nós temos um triângulo retângulo na qual eu tenho 10 por 10. Por que 10 por 10? Porque ângulos de 45 graus, galera, é o mais fácil que tem. Eu não vou envolver trigonometria aqui. Se fosse diferente, ia complicar a nossa vida. Mas como é 45 graus, eu tenho 10 de altura e 10 de comprimento. Só que aí requer uma interpretação. E eu expliquei muito bem isso lá naquelas primeiras aulas, galera. Aqui, para não tomar muito tempo, de forma rápida. Eu tenho aqui, ó, lembrem-se que eu tenho, ó, esse ponto aqui, ó. Então vou apagar isso aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho esse cara aqui e eu tenho isso aqui, ó. Lembra que eu quero saber essa medida aqui, ó, total. Então, esse cara aqui, ele tem 10. Então, 50 mais 10 dá 60. Só que ficaria desse jeito, né? Ó, 50 partindo daqui e viria até esse ponto aqui, ó. Não tá certo, porque ele precisa vir, ó. Vamos de novo, ó. Opa, perdão. Vou voltar aqui. Vamos lá. Me empolguei. Então, ó, eu precisaria vir aqui, pessoal, ó. Eu precisaria vir, ó, daqui, deste ponto, ó. Ó, eu precisaria vir deste ponto, saber a medida aqui, ó, daqui. Então, eu já sei que esse cara é 10. Opa. Eu já sei que esse cara aqui é 10 e esse outro carinha aqui é 10 também. Então, de novo, para fechar, eu vou ter 10 em cima, 10 embaixo. Então, se esse diâmetro aqui, ó, tem 50, daqui até aqui, ó, tem 10. 50 mais 10, 60. Só que eu tenho que vir para baixo também, né? Ó. Então, eu subi 10 e eu desci 10. Então, 50 mais 10, 60. 60 mais 10, 70. Então, eu vou para o x de 70. Como o z ele é 10 também, e o z é o mesmo eixo aqui, ó, não tem que fazer essa interpretação de em cima e de baixo, então eu vou para x de 70 e z de menos 30. É isso. Por que menos 30? Porque eu já tinha andado 10 mais 10, mais 10, menos 30. Aí, galera, indo para o final, nós vamos para o xd. Analisa aqui, ó, xd, opa, 90. Permanece no z de menos 30 e vai para o x de 90. E aí, para fechar, eu estou no z de menos 30. Eu quero andar aqui para a letrinha H. 30 mais 20, 50. Então, eu vou para o z de menos 50. Acabou. Fechou a peça. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou desencostar a ferramenta da peça. Então, eu vou vir para G0. Então, ó, G0, X92 e Z menos 50. Fiz isso, X92, Z menos 50, afastou. Agora eu vou mandar a ferramenta para o ponto de troca. Então, ó,
ponto de troca, G0, X150, Z150. Afastou, ponto de troca, M9, desliga o M8 aqui de cima, ó, que eu tinha ligado. Deu M9, desligou o óleo, agora eu vou dar um M30 e fechou o programa. E galera, é isso. Acho que ficou um pouco longo, mas esse primeiro vídeo, galera, é para vocês entenderem o feijão com arroz. Fazendo um link lá de tudo que a gente já viu aqui no canal, de tudo que a gente já viu, agora vai combinar nisso aqui. O programa de uma peça. Galera, tá aí feito de forma bem simples. E assim, eu expliquei algumas coisas, reforçando de forma bem rápida, porque eu já falei para vocês de tudo isso daqui em outros vídeos no canal. Então, se você não viu, principalmente de estruturação de programa CNC, veja ele, porque vai fazer muita falta para vocês. Mas espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com um amigo de vocês que está começando na área, indica aí, bate no sininho para acompanhar todos os vídeos aqui no canal, curte, comenta se você gostou. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!